Boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso, é que a gente está aqui conectando nossos aparelhos, eu e a doutora Karine. Quer que eu te chame pelo Insta da Karine mesmo ou do Vete com Amor? Chamando a doutora Karine para participar da live no Instagram e a gente está transmitindo também no YouTube. Então, Ai, quem quiser fazer perguntas e puder fazer no YouTube, é melhor para eu ler. É até melhor para vocês também colocarem aí no YouTube, fica mais fácil para vocês digitarem, mais rápido. No Instagram acaba perdendo aqui nos comentários. Quem entrou, confirma, por favor, se está vendo nós três aqui, eu acho que eu não estou vendo. eu acho que aqui no celular não. Ah, agora foi. Deu. Tira o som aqui. Sim. Aquela última live que eu fiz, eu fiquei a live inteira sem enxergar ele do outro lado, ficou tudo preto. Agora acho que deu certo. Tudo bem, doutora Karine e doutor Leandro? Muito prazer em conhecê-los pessoalmente. Muito prazer em conhecê-la pessoalmente e virtualmente também. Virtualmente, Tudo que a bem. gente sempre se fala, né, por WhatsApp, pelo Insta, mas a gente nunca fez uma live assim, então eu estou muito emocionada, gente, estou nervosa até. Também tá tudo muito tecnológico aqui para mim hoje. Tô perdida aqui. Eu só vou dar uma dica aqui para quem está no YouTube, porque eu também não tenho muita técnica, tá, pessoal? Experiência técnica. Então, no YouTube aqui, se a imagem estiver ruim para você, coloca aqui na qualidade, no máximo que você puder, por exemplo, 720p. No meu computador ele funciona assim, então eu tenho que ajustar nas configurações para a live ficar bonita, a imagem limpa. Só uma dica aqui para quem está assistindo pelo YouTube. E de novo a gente pede, por favor, se puder fazer perguntas lá, fica mais fácil para a gente ler aqui no chat do YouTube. Então nós vamos falar sobre um assunto super importante e polêmico, que é a castração, né? Antigamente a gente não castrava os bichos. Aí depois do tempo a gente começou a castrar também desordenadamente, né? Por qualquer razão. E agora vários estudos vêm trazendo aí a importância de fazer uma análise mais profunda, avaliar a necessidade real da castração. E a doutora Karine e o doutor Leandro, que tem muita experiência, vem aqui conversar com a gente para explicar aí quais são os prós e quais são os contras da castração relacionados à saúde do animal. E eu aqui também vou trazer o meu conhecimento com relação ao comportamento, que quem me segue já sabe que eu falo bastante até, mas o foco mais dessa live vai ser mesmo para a saúde, né? Dos doguinhos, dos gatinhos, dos clientes aí, dos nossos aluninhos. Então, eu vou pedir para a doutora Karine e para o doutor Leandro se apresentarem, por favor. Oi, Flávia. Obrigada, viu, de novo pelo convite. Eu Estou que super agradeço. feliz por estar aqui. Admiro muito o seu trabalho. Inclusive, Eu também. já mandei colaboradora nossa aí fazer curso com você já, né? Pra gente ter Sim, umas práticas na educação dos cães aqui. Então, enfim, prazer estar aqui. Bom, eu sou a Karine, sou médica veterinária integrativa. Me formei já há 21 anos, se não perdi as contas. Eu sou pós-graduada em acupuntura, em fisioterapia, em cuidados paliativos e tratamento da dor. Então, eu sempre tenho essa abordagem um pouco mais holística mesmo, um pouco mais integrativa. Um pouco mais não, né? Totalmente integrativa. E dentro dessa abordagem, não tem como a gente não questionar tudo que é feito no extremo, né? Em excesso, assim. Então, vou deixar o Leandro se apresentar também. Eu sou veterinário também, a gente se conheceu na faculdade, então de lá até aqui já são 20 e pouco, 25 anos, né? Tem uns 20 e poucos que eu faço as castrações, né, do nosso trabalho. Então, eu já castrei alguns milhares de fêmeas e machos. Sou ortopedista também, né? Então, e aí eu, apesar de ser ortopedista e cirurgião, eu fui me enveredando pela parte mais holística também. E aí sempre tem uma discussão aí, uma coisa, um assunto meio
assim, meio problemático, a Karine me chama e me coloca no meio, né? Claro, eu sou Energeticamente falando, né? E eu sou mais o lado também científico da dupla, né? Então, sempre que tem que falar alguma coisa sobre dados científicos, ele é a base de dados. fazer a pesquisa científica, a Karine me coloca, né? Pesquisa aí, vê, vamos pesquisar, né? E a Karine fica bastante com a parte prática, com a parte, né, de lidar com os tutores, né? E eu fico com a parte mais Dos dos bastidores. bastidores. Assim a gente vai indo, né? Mas de vez em quando eu tô nessa enrascada que ela me põe, né? Não tem como, né? E a gente pode até fazer uma live depois para falar do nosso trabalho com as terapias integrativas, né? Porque eu sei que você usa várias técnicas que eu uso também, a gente pode conversar sobre isso para explicar para as pessoas a importância de ter esse olhar para o espiritual, para o energético também. Mas hoje, né, nossa live será mais científica. E o doutor Leandro comentou sobre ser ortopedista. Isso é muito importante, porque é uma das principais razões pelas quais a gente toma um cuidado na hora de indicar a castração é justamente esse cuidado com a questão da ortopedia, né, nos animais. Acho que, se não me engano, os maiores problemas, né, ou contras da castração que o pessoal está verificando são distúrbios osteoarticulares no futuro, né? Anos depois que se castra, né? O que eu vejo acontecendo, Flávia? E acho que a gente já tem aí uma caminhada de mais de 20 anos dentro da medicina veterinária, sempre trabalhando no que a gente trabalha, da forma que a gente trabalha. E a gente, inclusive, tem acompanhado muitos pacientes de muitos anos atrás. Quando nós estávamos na faculdade, era preconizado que se castrasse antes dos 6 meses, antes do primeiro cio, e ficou aquela coisa assim de... Isso era ensinado na faculdade, a gente saía com esse ensinamento e colocava isso em prática e meio que sem questionar. Tanto que quando nós saímos da faculdade, o primeiro curso assim que a gente fez foi de castração minimamente invasiva. E nós fizemos na época com um veterinário de uma ONG de Curitiba. E a castração minimamente invasiva era completamente voltada para o controle populacional. Era para ser uma técnica aplicada em grandes populações, né? Por ser uma técnica mais rápida, de cicatrização mais rápida também. Enfim. E hoje acabou que não é só isso, né? É uma técnica utilizada corriqueiramente dentro das clínicas, dos hospitais. Enfim, mas naquele tempo não se questionava muito, porque se acreditava que só tinha benefício em castrar jovem. E aí, a gente, como ser humano, começa a desvirtuar muitas coisas também, né? Porque chegou um momento da minha profissão que eu comecei a receber clientes nas consultas querendo castrar o animal antes dos 3 meses de idade para ele não levantar a perna para fazer xixi. E aí entra muito essa parte que é do comportamento, né? E é impressionante como até hoje eu recebo clientes que me falam que castraram bem jovem ou querem castrar bem jovem para não levantar a patinha para fazer xixi. E aí, assim, esse é o momento que a gente fala, meu Deus, o que falaram para essa pessoa? Onde que ela aprendeu né? Porque ela aprendeu isso em algum lugar. Sim. E esses aprendizados que vão acontecendo são muito difíceis da gente ir revertendo. E é o que eu percebo que está acontecendo com esse assunto da castração hoje em dia. Até hoje eu brinquei ali, falei que era um assunto, era a live da treta, porque eu vejo que ainda dá muita confusão. Porque o que acontece? E não estou aqui falando que isso é o correto ou é o errado, isso é como eu tenho visto, como eu tenho percebido nesses anos todos aí, dentro de clínica, dentro do hospital, acompanhando tudo isso. O que eu percebo é que a castração, ela foi em algum momento, por conta de todos os animais abandonados, né, de ter uma população excessiva nas ruas, começou-se a ver que uma das formas de controlar isso era castrando as fêmeas antes do primeiro cio. Porque se ela tá na rua, ela tem o primeiro cio, ela vai cruzar e ela já vai procriar e o problema vai ficando cada vez maior. Então começou a ter as campanhas de castração e pegava animal antes dos 6 meses e castrava. Disso aí começou a surgir estudos
estudos que mostravam que castrando a fêmea antes do primeiro cio, ela tinha menor chance de ter câncer de útero, câncer de mama. E a partir disso foi virando quase que uma obrigatoriedade. Tem que castrar antes do primeiro cio para não ter câncer. Isso era o que a gente mais ouvia, isso era o que a gente saía da faculdade propagando há 20 anos atrás, e era nisso que a gente acreditava, porque até então os estudos que existiam estavam falando isso, estavam apontando para isso. Porém, agora, de uns anos para cá, poucos anos para cá, né? Isso tem uns 5 anos, sei lá, no máximo para cá, começou a aparecer um monte de problema em animais que, por coincidência, tinham sido castrados muito jovens, né? E não é nem a castração pediátrica, né? Que é outro tema bastante controverso aí. Mas mesmo naqueles animais que eram castrados por volta dos 6 meses de idade ali, antes de entrar no primeiro cio, começou a haver uma série de problemas. E isso a gente viu muito acontecendo na nossa prática, muito assim. Pacientes com sobrepeso, que é o mais light de todos, né? Muito paciente com problema ligamentar, com problema osteoarticular, até gatos com problemas osteoarticulares, que não é uma coisa muito comum, né? E a gente falava, nossa, será que está tendo mais diagnóstico, né? O que será que está acontecendo? E, de repente, a gente começou a encontrar aí esses trabalhos falando sobre a castração precoce e todo o lado negativo disso na saúde do animal. E que eu, como veterinária integrativa, a partir do momento que eu me tornei veterinária integrativa, eu comecei a questionar muito. Eu falava, gente, mas não é possível. O órgão está ali, ele precisa produzir hormônios. Os hormônios são extremamente importantes para o organismo de maneira geral, a vida inteira, né? A gente começa a envelhecer, começa a faltar um pouquinho de hormônio, a gente já começa a pifar, né? Tô nessa fase, já tô nessa fase. É importante, né? E aí a gente pensa, como assim você vai tirar, né? E não vai acontecer nada? É difícil pensar nisso, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente abrir sempre espaço para essas discussões, tanto para trazer as vantagens quanto as desvantagens. E é isso que eu tenho feito muito com os nossos clientes, de mostrar as vantagens e desvantagens, de tentar adequar para o universo de cada um, porque, claro, se é um animal que vai ter acesso à rua, é mais prudente que esse animal seja castrado quanto antes. Mas se é um animal que ele não vai ter acesso à rua, que existe todo um controle, não tem necessidade desse animal ser castrado tão jovem, né? E aí o que eu mais escuto quando eu falo isso, e geralmente eu escuto de colegas, né? É que fala, mas você não vai castrar o macho, ele vai ter hiperplasia prostática, ou ele vai ter câncer de próstata. E aí é difícil, às vezes, em 5 minutos você conseguir explicar que, por exemplo, inclusive nas cadelas, o câncer de mama, ele não é só dependente de hormônio, né? Nas cadelas existe uma dependência muito grande, sim, dos hormônios. Mas se a gente for falar também dos machos, existe uma série de fatores, né? Hoje em dia também se fala muito da epigenética, então a gente já sabe dos genes que predispõem a desenvolver ou não uma doença, toda a alimentação, todo o manejo alimentar que às vezes não está corretamente, né, sendo feito. Enfim, então existe uma série de fatores que contribuem para isso. Se você for mais fundo, você vai na energia dentro da família, que está influenciando o animal, né? Se a gente não fica só no lado físico, né, ainda. Então, assim, é muito raro uma doença que ela tenha um fator só, né? Normalmente é multifatorial. Então, às vezes a gente castrar não vai impedir o maior fator predisponente a se manifestar, e muitas vezes a gente vai provocar mais danos nesse animal do que ele já teria, né? Então, eu sempre acho que é muito importante a gente discutir isso, e é um trabalho realmente de argumentação, de conversar, de aguardar novos trabalhos também. Eu e o Leandro, a gente estava fazendo uma revisão, mais o Leandro do que eu, para ver o que tinha de mais recente, assim, né? E no último ano, assim, muito recentemente, não tem nenhum trabalho. São trabalhos já que ficaram ali naquele período que apareceu tudo junto. E agora deu uma, né, Eu procurei também. E muitos desses trabalhos,
eles também não são trabalhos tão consistentes assim, né? Então a Não. gente precisa ter um pouco de critério para avaliar e analisar. Eu não recomendo a castração precoce, a pediátrica jamais, assim, já me recusei várias vezes a fazer, já tive criadores de felinos que procuraram a gente querendo fazer castração pediátrica, a gente sempre se recusou a fazer por uma questão mesmo de paz de espírito da gente com a gente mesmo. Ganharia dinheiro fazendo procedimento? Ganharia, mas eu não ia deitar minha cabeça e dormir em paz, porque eu sabia o que eu ia estar provocando na vida desse animal daqui a uns anos, né? Então, assim, eu acho que a gente está sempre ali tendo que andar nessa corda bamba e tendo que pensar, não, o que é o melhor com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Com o que a gente tem disponível de conhecimento hoje, o que a gente pode fazer de melhor, né? E acho que a gente, pelo menos, prefere seguir sempre por esse caminho. Acho que a história clássica, Flávia, aquela que a gente sempre atende, assim, aquela senhorinha já que mora sozinha num apartamento no centro da cidade, tem um York macho. E aí ela ouve dizer, né, até porque isso virou uma lenda, né, urbana, que castrar é bom, porque o pessoal só tinha dados benéficos, né? Então Sim. todo mundo saiu disseminando o que é bom, né? Mas ela ouve isso, então os próprios colegas nossos também aprendem isso na faculdade, porque essa lenda invadiu as universidades também, né? E aí essa senhorinha chega para nós e ó, vem trazer ele para castrar. E aí quando a gente pergunta, mas por que a senhora quer castrar, né? E aí ela não sabe, né, ao certo dizer por quê. Ah, porque eu vi que é bom, porque precisa, né? Então não Você tem que questiona, né? castrar. E aí, sabe, aquele orc que sai no colo dela, vai para ali na área de lazer do condomínio, passeia, faz um xixi e volta, né? Então, né, aí quando a gente começa a questionar e mostrar para ela, né, que talvez ela não tenha tantas vantagens assim para esse animal nessas condições, né? Aí ela muitas vezes desiste, fala, não, então que bom que você me explicou e então eu vou pensar melhor, né? E aí ela acaba decidindo, né, não fazer, então a gente acaba não fazendo, mas imagina, é um caso típico assim, né, que a gente atende, que a gente orienta, lógico, se a pessoa quiser fazer, né, a gente, bom, então tá, se ela quer, a gente faz, mas normalmente não faz, né? Porque faltou, né, alguém mostrar os dois lados para ela, né? Isso, os dois lados, era isso que eu ia falar. Porque pra gente que trabalha com comportamento, a castração ajuda muito, principalmente os machos, porque eles mudam muito quando são castrados, né? A baixa do testosterona, cessar o testosterona ajuda muito em cães mais territorialistas, cães autoritários, Não que a muda, gente pode pode usar não. dominante, né? A palavra que as pessoas querem usar, porque eu não gosto de entrar nessas nomenclaturas, que hoje em dia fica, né, uma briga. Mas a gente sabe que os cães têm as suas personalidades mesmo, né? E quando o cachorro é mais teimoso, um cachorro que gosta de marcar ali o território, para quem mora em apartamento, por exemplo, a castração de macho assim, é muito recomendada, principalmente pelo xixi no lugar errado. Mesmo que o cachorro seja treinado na fase infantil, quando ele entra na puberdade, ele começa às vezes a marcar território, porque ele tem essa personalidade muito forte. Então, mas o que eu sempre fiz, assim, né? Eu indico para comportamento, mas eu sempre falei para as pessoas, mas fala com o veterinário sobre a parte da saúde do animal. Então, só que a maioria dos veterinários também tem essa. Agora tá mudando, né? Mas é o que vocês falaram. Desde que a gente começou a castrar, tanto para nós comportamentalistas quanto para os médicos veterinários, a castração meio que virou uma regra, assim. Então, mesmo acaba que a maioria dos veterinários também acaba indicando e às vezes não se especializou ou não sabe nem que tem algumas questões que acontecem pós-castração. Lembrei de uma história. Há uns anos atrás, eu dei um curso de castração para uns 5, 6 veterinários aqui da região. Só que antes da gente começar na prática, eu sentei e comecei a conversar com eles, e aí eu fiz a seguinte pergunta, né? Por que castrar? Por que não castrar, né? Será que a gente deve castrar mesmo? E aí, a hora que terminou o curso, um dos alunos, né, ele veio me procurar e falou, Leandro, eu achei muito legal o que você falou, porque eu nunca parei para pensar nisso.
né? Eram todos veterinários formados Era já, tudo que automático. já atuavam, mas eles nunca se questionaram, nunca perguntaram, preciso castrar mesmo? Né? Uhum. Eu achei essa história muito marcante, assim, que ele veio até agradecer, falou, nossa, que bom que você falou isso, porque eu nunca tinha pensado. Interessante, né? E pensando nessa questão comportamental, Flávia, eu acho que nós, infelizmente, estamos ficando cada vez mais preguiçosos mentalmente e fisicamente, infelizmente, assim. Porque o que eu penso? Na medicina integrativa, o nosso pensamento integrativo é de individualizar tudo, né? Não tem Sim. protocolos. O que serve para um pode não servir para outro. A mesma coisa comportamento. Eu tenho um bulldog francês terrível. Vou mandar ele passar uma temporada aí com você. Ah, mas a Karine falou, vou castrar esse cachorro. Teve um dia que eu falei, vou castrar, daí eu Não, pensei eu ia melhor. castrar ela, não. Eu nem pego o bisturi. Aí eu falei pra ele, nossa, eu vou castrar esse peste. Aí eu pensei melhor, falei, não, melhor ele terrorista aqui em casa do que ele com problema locomotor daqui a pouco. Vamos esperar mais um pouco, né? Mas eu penso Quanto assim, tempo ele tem? ele vai fazer 2 anos em dezembro. Já tá, mas ele já tá acalmando, já tá ficando melhor. Ah, que Mas eu bom. não tenho Já tá feito amadurecendo. mas eu não tenho feito algumas coisas corretas como tutora, assim. Depois a gente conversa sobre isso. Tá bom, tá bom. Mas assim, Vai levar um puxão de orelha. Não vai ganhar petiscos. vou ganhar petiscos. Mas assim, o que eu penso é que a gente não pode ter preguiça de individualizar. Por exemplo, ontem eu atendi um gatinho. E esse gato, ele tem acesso à rua. Então, esse gato, eu falei pra tutora, falei, olha, vamos castrar logo, logo, assim. Ele tá com 6 meses agora, falei, vamos tentar esperar mais uns 2 meses e a gente vai castrar. Porque os riscos que ele vai ter não castrando justificam, né, os riscos que ele vai ter castrando. Sim. E a mesma coisa esses animais. Por exemplo, eu sou super favorável a pegar todos os cães de rua e castrar, independente da idade, independente se tá doente, se não tá doente. Eu acho que nesses momentos extremos, a gente tem que ter atitudes extremas também. Se a castração é a solução, temos que castrar todo mundo, porque senão a gente nunca vai resolver o problema. Ai, mas do abandono, né, no caso. E aí uns vão ter problema lá na frente, aí a gente tem que de novo pesar os riscos e os benefícios, tá? Mas o risco que ele tá correndo do abandono, de ter uma sinomose porque não é vacinado, de não ter carinho, de não ter um lar, esse risco é muito maior do que o risco potencial de ter um problema ligamentar lá na frente, de ter uma obesidade lá na frente, né? Que também são coisas contornáveis. Dá dor de cabeça, dá problema? Dá, mas também não é nada que, meu Deus, ele vai ter uma doença incurável. Não é isso também, né? Então, é sempre o caminho do meio. Acho que quando a gente consegue parar, respirar, pensar, se conectar ali com aquele animal, com a história daquela família, porque um animal, ele tá sempre num contexto que às vezes a gente, numa consulta rápida, a gente não tem a dimensão do contexto daquela família. E muitas vezes, talvez para mim, não seria o ideal castrar aquele animal, mas para aquela família é essencial que esse animal seja castrado, né? Sim. Então eu acho que a gente sempre tem que gastar um tempinho, porque o que eu tô com medo agora é de virar o terrorismo ao contrário. Ao invés de ser, tem que castrar todo mundo, não tem que castrar ninguém. Né? Isso. Esse é o meu... Que é o que eu tenho... por isso que eu convidei você para a live, assim, porque faz um tempo que eu quero fazer uma live com esse tema, né, mas nesse caminho do tal aqui que a gente está, do meio. Por quê? Porque a gente tem... A polarização está muito grande agora em todas as áreas, incluindo na nossa área, né? A gente trabalha com animais. Então, daí nesse momento a gente vê as pessoas, tipo, criminalizando a castração como se fosse a pior coisa do mundo, que é um horror. Jamais façam isso, isso é um antinatureza, isso é um absurdo. Você está... as pessoas usam até o termo mutilando o animal. Sim. E não é assim, é o que vocês comentaram. A gente tem que pensar no indivíduo, né? Que é o que eu faço sempre. Eu vou... Até as técnicas que a gente usa no nosso trabalho, nós que trabalhamos com holísticas, com integrativas, a gente não vai sair oferecendo apometria para todo mundo. Sim, exatamente. Né? Então,
Você não vai, eu vou analisar o contexto e vou oferecer o método e a técnica que eu achar ali é necessárias para que aquela pessoa coloque em prática. Não adianta eu ensinar uma técnica, alguma coisa que assim é surreal para a rotina da pessoa. É. E a castração ajuda nesse ponto para nós, né, na área de comportamento, porque tem muitas pessoas que você sabe que não vai fazer certas coisas. Exatamente. Ou porque não tem tempo de verdade, ou porque não vai fazer mesmo, que você já tá bem, né? E a gente conhece os clientes, a personalidade, né, das Sim. pessoas. E aí você acaba indicando, né? E a questão das creches também, né? Com os clientes que vão frequentar o daycare, as creches, até no meu curso de creche eu falo sobre isso, né? Porque de fato, ter machos não castrados na creche é um risco para o grupo, Uhum. né? Porque aquele cheiro, aquele testosterona, ele perturba outros machos. Então, essa é uma outra questão também na castração, que nós, como comportamentalistas, a gente tem que indicar, porque, de fato, as creches não vão aceitar os animais não castrados, a não ser assim, que seja realmente um cachorro mais muito, muito, muito bonzinho, obediente, tranquilo, que não briga, que não arruma encrenca, e que não é o tipo de cachorro que geralmente frequenta a creche. O que é difícil. Então, eu tenho até meus colegas de creche que estão tentando fazer isso agora, agregar esses animais não castrados para atingir mais clientes, mas é um risco, assim, né? E aí, com relação a isso, até de pessoas que vêm me perguntar, até no meu curso, de alunos que me perguntam lá do curso, tem a questão das injeções, né? Como a gente faz nos humanos, né? Para não precisar ir castrar, e tem a esterilização também, né? Eu queria pedir para vocês falarem sobre isso. Que além da castração, teria como fazer só uma vasectomia, né? Pois é. Aí o único intuito é não procriar. Eu não sei se comportamentalmente acho que não mudaria nada, porque ele vai continuar produzindo. Ele vai continuar produzindo. Então, assim, é para aquele animal que realmente é só o intuito de não procriar. Aí, se tem uma fêmea em casa, porque muitas vezes as pessoas às vezes não querem castrar. E tem uma outra coisa muito interessante, que e aí, assim, não quero levantar bandeira nenhuma, mas infelizmente existe um machismo até em relação a isso. Assim, eu já tive inúmeros clientes que tem um macho e uma fêmea e ele fala, vou castrar a fêmea, tadinho do macho. Já teve uma vez que eu fiz uma vasectomia num pitbull, lembra? Um ou dois. Sim. O responsável falou, não vou castrar a fêmea, mas também não quero castrar o macho. Não quero castrar o macho. Não, ele ainda falou, eu não quero que ele perca a masculinidade. As pessoas falam cada coisa, gente. Você faz vasectomia? Aí eu fiz vasectomia porque o intuito dele era só evitar a reprodução. Né? Em relação às injeções hormonais, eu não sei te dizer, Flávia. Não tenho conhecimento, não é uma coisa que faz parte da minha rotina. Ainda, acho que isso, de qualquer forma, é muito novo ainda na veterinária. A castração química, se eu não me engano, eles estão usando mais em equinos e bovinos, né? Acho que cão e gato ainda tem alguns trabalhos, né? Assim, um ou outro, mas parece que o negócio não pegou, né? É que começa a ficar prático, né? A castração... Pelo que eu estudei, assim, eu acho um risco, na verdade, assim. Eu acho um risco injetar uma química. Eu acho um risco sempre algo químico para qualquer um, tanto nós quanto os animais não humanos. Porque é um produto que não faz parte, não é natural, que pode ter os efeitos colaterais ali. Não tem estudos, não tem vazamento. O pouco que eu já li e descobri sobre o assunto, acho que era em cães ou cães e gatos, o que me chamou a atenção foram os efeitos colaterais. E aí, se você parar para ver os efeitos colaterais de uma castração, são mínimos, né? Acho que mais de uma castração cirúrgica, de uma castração cirúrgica, né? É mais um risco anestésico, essas coisas, né? Mas de efeito colateral mesmo não tem, né? Mas atualmente, né, já há muitos anos, a castração é um método muito seguro, né? É rápido, é seguro, desde que feito corretamente por profissionais treinados, né? Aí não vai ter risco de ovário remanescente e tudo mais, porque uma castração, se você for pensar em tudo também que ela pode trazer de negativo, também, né? Como qualquer outro procedimento, não é isento de nada. Mas o que eu sempre penso é isso, a gente precisa aprender a individualizar.
E não entrar nessa agora de que ninguém vai ser castrado. Eu acho ótima essa discussão. Há 2 anos atrás, não sei, eu até gravei um vídeo bem extenso no meu perfil ali do Instagram falando sobre isso e falando justamente porque que as pessoas precisavam parar de falar que tem que castrar todo mundo, tem que castrar com 6 meses. Ai, não tem problema castrar com 2 meses. Gente, a gente vê os problemas no dia a dia ali. E é só você raciocinar um pouquinho para você ligar uma coisa com a outra, né? Faltou hormônio para amadurecer. Então, assim, eu penso que a gente tem desenvolvido um amor tão grande pelos cães, pelos gatos, pelos animais de maneira geral. A gente vê as pessoas cuidando muito melhor dos animais, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas estão usando os animais muitas vezes para suprir uma carência sua, e acabam transformando esses animais em um objeto ali, que ela sai fazendo um monte de coisa sem parar e pensar, peraí, ele é um cachorro, qual que é a necessidade dele como cachorro? Qual que é a necessidade dele como um gato? E aí, de novo, tentar achar o caminho do meio, tentar achar o equilíbrio. Porque a gente tem visto doenças em cães e gatos hoje em dia que não são doenças esperadas em cães e gatos, assim, né? Eu já atendi cachorro que tinha transtorno obsessivo compulsivo. Super interessante, assim, mas... e aí você fala, gente, um cachorro na natureza, ele não tem transtorno obsessivo compulsivo. Um cachorro que ele é criado de uma forma mais livre, sabe? Então, eu acho que esse nosso amor, essa nossa compaixão pelos animais, ele precisa ser um pouco melhor direcionado nesse sentido, de respeitar a espécie como a espécie que ela é. Assim como não tem como eu tratar um cachorro igual eu trato um gato, eu preciso tratar um cachorro como um cachorro. Lógico, hoje em dia eles vão dormir na cama, é uma delícia a gente dormir abraçado com eles. Mas será que eles precisam tomar banho 2 vezes por semana mesmo, né? Será que isso não está trazendo problema para eles? E aí, será que eu preciso castrar ele com 6 meses? Será que na minha rotina não cabe esperar um pouco mais? Já que eu quero castrar, já que vai melhorar o comportamento, já que vai ser mais fácil educar, vai ser mais fácil controlar alguns comportamentos indesejáveis. Será que eu não posso esperar até 1 ano de idade, que eu vou correr menos risco de problemas ligamentares ou articulares lá na frente? Então, eu acho que a gente precisa desacelerar um pouco, sair do piloto automático e começar a fazer essa individualização. E isso pode ajudar a gente a não cair no extremo do não castre ninguém mais, coitadinho, tá mutilando, tá isso, tá aquilo outro, sabe? Mas, assim, essa é a minha visão. Não sou ninguém na fila do pão, mas essa é a minha visão, assim, de veterinária integrativa, mas principalmente de tutora de muitos animais. Porque eu já tive animal que eu castrei cedo, quando eu acreditava que castrar cedo tinha que ser castrado. Eu tenho o Ernesto hoje em dia, que é um bulldog terrível. Eu acho que nunca vai ser castrado. E eu não pretendo castrá-lo tão cedo. Tô tentando aprender como transformá-lo num ser menos terrível. Evoluído. Sendo inteiro, sendo um macho inteiro. E assim, ó, na reabilitação, na fisioterapia, você não tem noção o quanto é maravilhoso quando o animal não é castrado. Porque ele tem, eu tenho um bulldog na reabilitação que já ficou tetraplégico, que a gente olhou e falou, ele não volta mais a andar. A gente pensou, vamos fazer o que tem que fazer, mas acho que ele não volta mais a andar. E esse cachorro inteiro, assim, ele tinha tanta vontade de viver, eles têm um impulso que só hormônio dá, que o cachorro voltou a andar. Hoje em dia ele corre na hidroesteira, é assim. E eu percebo que os que são castrados, eles vão sempre mais devagar. Sabe quando parece que falta um estímulo mesmo, assim, Falta né? gás. Falta hormônio, falta hormônio. Então, Eles ficam mais calmos, né, também, mais tranquilos. exatamente, eles ficam mais tranquilos. Então a gente tem sempre que pesar se é uma raça que não tem uma predisposição a ter um problema ligamentar, um problema de coluna, né, uma displasia coxofemoral. Ok, e se a família precisa que ele seja castrado antes, ok, então vamos castrar, né? Não com 3 meses, pelo amor de Deus. Esse sim, me dá um circo, assim. Mas se é uma raça já que a gente sabe que tem predisposição a ter problemas
de ligamento, até displasia coxofemoral. Será que não é possível a gente esperar um pouquinho para castrar e evitar que ele tenha tanto transtorno lá na frente, né? Eu acho que isso é bem importante, a gente se fazer esses questionamentos e colocar isso para o nosso cliente quando a gente está atendendo. Olha, a gente tem que escolher um caminho para seguir. Os caminhos que a gente tem são esses. O cenário que a gente pode encontrar lá na frente em cada um é esse. E aí, o que vamos escolher, né? Escolher junto, não é você também, porque eu sou veterinária, eu determinar tem que castrar agora, né? A não ser que tenha um tumor já, alguma coisa instalada. Mas eu sempre penso que a gente precisa compartilhar essas decisões, né? Não tem que ser uma decisão só técnica do veterinário, nem uma decisão só emocional, muitas vezes, do tutor. Precisa tentar chegar no equilíbrio. Só que isso demora. Você precisa ter uma longa conversa, você precisa que todo mundo esteja empenhado em realmente chegar a um consenso, não numa imposição de nenhum lado. E, infelizmente, é isso que está faltando hoje em dia, né? Todo mundo já quer uma resposta pronta, quer uma direção, faça isso. E lá na frente vai ver o que vai dar. Então, eu tenho me sentido velha, indo no caminho oposto, tentando dar uma desacelerada, mas eu tenho ficado muito contente com os resultados que eu tenho encontrado, assim, sabe? Acho que estamos mais acertando do que errando. Isso aí. E, Flávia, e você quer citar os prós e contras, assim, da Os comportação? comportamentais. Eu queria duas coisas que eu queria falar aqui para quem está assistindo, né? Que até é uma dúvida bem recorrente da minha área, né? Cães agressivos, por exemplo, ou cães que já têm uma tendência à agressividade ali, um cachorro que você já percebe que é agressivo, que tem uma tendência, que já está mordendo, atacando as pessoas. Esse tipo de cachorro, eu já indico a castração assim que possível, né? Porque além da terapia comportamental, vai auxiliar bastante, justamente por esse impulso que os cães têm quando eles não são castrados, porque eles têm um impulso muito maior a gente pode falar impulso de vida, mas também é um impulso, são mais agitados, né? São mais energéticos, assim. E aí um cachorro que já é agressivo, já está agressivo, eu indico a castração. E aí, tomando esses cuidados, dependendo da raça, eu falo para o cliente, espera um pouco, conversa com o veterinário, vamos ver, faz alguns exames antes para ver a idade certa. Eu sempre falo isso porque é importante, né, como você falou bastante aqui, a questão ortopédica, principalmente. E a questão de animais de ONGs, né? Que é o que que vocês comentaram agora há pouco. Não tem como não castrar animais de ONGs, porque nós temos muitos cães abandonados já. As cadelas dão cria e sofrem muito na rua, né? Quando os machos ficam em cima delas, elas apanham, são mordidas, é uma judiação. É difícil e gatos nem se cria, né? Muito X depois doar os filhotes, e é tudo cachorro grande que nasce, porque as cadelas podem cruzar com vários machos, né? Diferentes, ter filhotes de vários pais. E as gatas nem se fala, porque gata dá cria o tempo inteiro. Então, assim, né, nisso a gente tá deixando bem claro aqui, né? Porque tem muitas protetoras, né, que seguem também assistindo. Eu acho imprescindível, na verdade. Cães de ONG, cães resgatados, aí assim, tem que castrar mesmo, não tem o que fazer. É muito importante. Sobre a criação indiscriminada também eu queria falar também que parte também da castração, aqui em São Paulo é obrigatório, né, castrar. Aqui, na cidade de São Paulo, tem uma lei que obriga os canis a entregarem os filhotes castrados. Por isso também muitos são castrados precocemente. O que muitos canis, inclusive canis que eu indico e que me indicam como parceria, fazem é assinar um termo, um contrato, garantindo a cirurgia na idade X. Isso é bem que é ótimo. Mas fazendo o cliente assinar que vai castrar o animal, porque quer garantir que a pessoa não está comprando o filhote para ficar fazendo cria de fundo de quintal. Exatamente. Então, assim, tem alguns canis aqui que tem esse cuidado que eu acho perfeito e maravilhoso, porque infelizmente tem cria de fundo de quintal, galera que fica vendendo na internet, na porta de pet shop, e as pessoas compram. Não façam isso, pessoal. Não comprem animais na internet, só compre de canil certificado, vai lá conhecer, vai visitar, porque é muito sofrimento também esses animais que são criados indiscriminadamente. Parte
cultura da castração é para impedir isso, né, também. Aham. Então, é, você que não vai deixar seu animal solto na rua, não vai ficar lá, o gato no telhado, dá para esperar um pouquinho, né? Mas nesses outros casos que a gente falou, tem que pensar também, né? Uhum. Eu queria pedir para vocês falarem sobre as raças. Se tem algumas raças que a gente teria que tomar mais cuidado para esperar castrar mais tarde, ou que a castração nem seria tão positiva assim por causa de questões ósseo-articulares, questões principalmente, que eu acho que a questão da castração é a questão a ortopédica, talvez seja a questão mais grave, né? Até onde temos conhecimento atualmente, sim, né? É, Pode ser que tenham outros por aí, mas até agora sim. Assim, Flávio, acho que nós temos na literatura alguma coisa, né, de algumas raças, porque esses trabalhos que mostraram os contras, né, os problemas de se castrar muito jovem, é, e por que tem pouco trabalho também, né? Porque, na verdade, olha como é que eles são feitos. Eles têm que acompanhar um grupo de cães que foram castrados e outros que não foram castrados por 10, 12, 15 anos, né? Para ver o que aconteceu. Então, qual que é o pesquisador que vai ficar 15 anos, né, é, atrás daqueles cães e muitos morrem no meio do caminho e daí já desmancha o grupo. Então, assim, é muito difícil mesmo, né? Então, assim, os trabalhos que tem mostrando as doenças que acontecem por causa da castração foram feitas em Golden, né, pastor alemão e labrador. Né? Se eu não me engano, são essas três. São os trabalhos que existem hoje, trabalhos bons, né? Então, eles conseguiram mostrar que esses cães castrados dessas raças, muito jovens, né, desenvolveram mais doenças autoimunes, mais problemas hormonais, né, hipotireoidismo, Ainda tem hiperadrenocorticismo, esses. e problemas osteoarticulares, displasia, artrose de cotovelo, problemas de coluna, osteosarcoma, né? Ah, é Osteosarcoma verdade. apareceu mais nos animais castrados jovens, né? Então, assim, essas são as principais doenças que eles acharam, encontraram, né? E nessas raças. Mas, quem garante que não acontece em outras raças também? Quem garante que não acontece em gato também, né? Só tem essas três raças porque foram as que eles investigaram, né? é, Entendeu? E aí tem a parte prática também, que a gente vê muito trabalhando, assim, já há muitos anos com os animais. Daí a gente começa a ver os animais pequenos, né? Os Spitz, os Shih Tzu. Yorks, os Shih Tzus, né? Então, os Bulldogs. Bulldog francês castrado muito jovem, a gente pega com muito problema de coluna, né? Mais do que os não castrados, né? Assim, é uma observação, né? Será que é verdade? Será que se a gente fizer um trabalho científico a gente vai conseguir comprovar? Não sei, né? Mas a nossa observação tá vendo isso, né? A gente está vendo que no dia a dia está aparecendo muitos dessas raças, assim, né? no É, caso dos pequenos, acho que então Spitz, Chihuahua, Pinscher, esses que têm o ossinho muito fininho, né? é. É, o que eu tenho feito na prática, Flávia, em relação à orientação de castração, animal de porte grande e gigante que seja de uma raça com predisposição a ter displasia, a ter osteoartrose, esses eu já recomendo que, se puder esperar, que espere para castrar depois de 1 ano e meio, depois que ele realmente tiver fechado as epífises ósseas, e que ele já tiver com uma maturidade maior. Então, aí entra tudo, né? Golden, Labrador, Os pastores, Machine, todos esses, assim. até É, Chow, né? Que está aham, aparecendo bastante, com muita displasia, exatamente. né? Só que assim, eu também sempre falo, não adianta você não castrar e colocar ele para morar dentro do apartamento de piso liso. Não vai resolver. Ele vai desenvolver um problema articular e não é porque ele tá ou não castrado, né? Exato. Então, de novo, é Multifatorial. multifatorial. Não adianta eu pensar ali só numa coisa, né? É, e dos pequenos, o que a gente tem mais rotina, que a gente atende na reabilitação o tempo inteiro, é Spitz. Meu Deus, como Spitz está tendo problema osteoarticular.
E todos já vieram castrados de canil muito cedo. Então, assim, não tem como a gente não fazer esse link, sabe? Pode ser, claro, não tem trabalho científico com eles, mas na experiência prática a gente vê muito isso. E não é comum tipo de problema, não chega e tem... Nossa, a gente tem pacientes Spitz Os que King, com... né? E os King, que vem castrado com 2 meses. Né? Que com 2 anos já estava com desgaste articular, assim, inesperado, sabe? Para aquela raça, para aquela idade. Então, assim, o Spitz acho que é o topo da lista, assim. O Bulldog, o York, Poodle não tenho atendido mais, assim. Poodle tá em extinção. Realmente, mas eu acho que o Poodle também é um candidato a não ser castrado cedo, porque ele já tem predisposição a doenças hormonais, a né, várias coisas. O Shih Tzu... Acho que o Pug, né? O Pug também, né? Até pela questão do sobrepeso, que ele já tem uma tendência a ser mais marombinha, né? Então, a gente quase não falou aqui do sobrepeso, mas também nos castrados muito jovens a gente vê. E é sempre aquele aspecto assim, né? A gente olha e fala, nossa, parece um animal que tem um distúrbio hormonal. Porque ele é redondo, parece um barrilzinho, tem as perninhas finas. E você vai ver, aí tem os órgãos genitais estão infantilizados ainda. Você vai ver, foi castrado super cedo. Então, assim, de novo, a gente tem que pesar os prós e contras. E quem vai, por exemplo, pegar um animal que é de um canil, que sabidamente foi castrado muito cedo, eu penso que essas pessoas já precisam estar um passo à frente para se informar do que elas podem fazer para minimizar, né, essa falta de hormônios. O que ela pode fazer em relação ao ambiente para minimizar os riscos de desenvolver um problema lá na frente. Então tem que se antecipar para ter um animal saudável, porque, ok, já está ali, já foi feito o que tinha que ser feito, a gente tem que gerenciar a crise ali, né? E correr atrás de minimizar esses prováveis problemas que vai ter lá na frente. Assim como o câncer. As fêmeas, eu tenho recomendado castrar mais jovem, antes do primeiro cio, aquelas que têm histórico familiar de câncer de mama. Então, às vezes, uma pessoa tem a cadela e ela chega já me contando, a mãe dela morreu de câncer de mama. Aí eu já ligo o alerta. E daí eu falo, essa é uma candidata a ser castrada mais jovem, porque melhor ter um problema no quadril, ter um problema articular, do que ela ter um câncer de mama, né? Então, de novo, cada caso é um caso. Eu só vou saber se ela conhece a mãe da cadela se eu perguntar, porque eles não vão chegar falando isso no consultório. Então, tem informações que é só conversando que a gente vai ter, né? E isso ajuda a gente a direcionar para que o animal realmente tenha uma longevidade, que ele tenha saúde durante todo o tempo de vida dele. Então, é isso que eu tenho feito atualmente. Tudo pode mudar, né? Nesse mundo acelerado que a gente vive, informação chegando toda hora, uma coisa que era assim, agora a gente já vê que não é tão bom assim, enfim. Mas eu acho que o caminho do meio sempre vai ser a melhor opção, independente do período da história aí. Porque a gente tem que olhar a rotina, né? As fêmeas, por exemplo, a questão da pinga, né? A pinga incomoda muito, principalmente quem mora em apartamento, né? Porque o cheiro é muito forte. E aí é uma outra questão também que os clientes acabam castrando as fêmeas, né? E a fêmea sofre também no cio, né? Assim como a gente, mulher, sofre. No nosso período, na nossa lua, as fêmeas também sofrem na lua delas. É bem menos, né? Elas sofrem a cada 6 meses. A gente sofre todo mês. É verdade. E a vacina é a cada uma vez por ano, né? Mas é uma das questões que os clientes acabam castrando, né? Por isso que eu fui estudar essa questão de injetar hormônios e tal. Mas é isso. É tão complexa essa discussão, né? Acho que o que a gente pode dizer é que o máximo que puder esperar melhor, né? Pelo menos aí os 2 primeiros cios das fêmeas, né, acontecerem para dar esse boom hormonal, né, para estimular o crescimento ósseo. Exatamente. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Aguardar a finalização do crescimento ósseo, né?
Isso em radiografia, dá para ver se já está fechado, se não está fechado. Ah, legal. E sempre pensar na rotina mesmo. Como que é a rotina desse animal, né? Será que eu realmente preciso castrar? Será que eu não preciso castrar, né? Será que eu quero castrar porque ele está me enlouquecendo por um comportamento que é dele normal? Ou, né? Ou ele realmente está em desequilíbrio, está demais, está excessivo e vamos castrar mesmo. E sempre bom lembrar, animal de rua, animal de ONG é outra história. Nesse caso, é realmente uma questão de saúde pública, inclusive, de minimizar um problema gigantesco que é o abandono de animais. Sim. E que aí não tem uma ONG que não sofra com isso, não tem um veterinário que não lide com isso o tempo inteiro também. Então, nesses casos, eu sou super favorável a castrar o mais breve possível, né? Porque realmente você está deixando a vida desse animal melhor. Porque a chance, inclusive, dele ser adotado castrado é maior, né? Então, temos muitas coisas para pensar em um assunto só. Tem um outro grupo de animais que eu também... Eu acho que eu sou assim enfático, tenho que castrar. São gatos, machos ou fêmeas, que têm acesso à rua. Mesmo que tenha donos e tudo, né? E não é só pelo risco de procriação, né, da fêmea, né, ter uma gestação indesejada, mas é pelo risco de sofrer um atropelamento, Brigas. envenenamento, brigas, machucar, né? Então, a gente sabe que os machos, né? Macho, tudo bem, ele não vai ficar prenhe, né? Mas ele vai ter risco de ser atropelado, né? O risco aumenta muito, de ser envenenado, de levar um tiro do vizinho, né? Então, assim... E ele vai emprenhar, né? Ele vai Ele vai emprenhar alguém. Ele vai emprenhar alguém. Exatamente. Né? Então, assim, machos ou fêmeas felinos, né, que têm acesso à rua, eu considero que devem ser castrados também. Sabe? Se dá para esperar entre o primeiro e o segundo cio, se der, ótimo, né? Se não dá, faz próximo ali do primeiro cio, né? Faz o mais tarde que puder. Mais tarde possível, mais tarde né? que conseguir, né? E assim vai. Eu acho que é importante a gente falar das DSTs, né, também. Exatamente. Os animais também pegam DSTs, né? Pegam. E era isso que eu ia falar agora. A gente precisa parar de ser individualista e pensar no coletivo. Não é porque o meu gato é macho e ele não vai aparecer aqui cheio de filhote que eu devo deixá-lo na rua para ir as gatas da vizinhança tudo. Eu acho que a gente precisa ter mais um pensamento coletivo e colaborativo, né? A mesma coisa em relação a vacinar. Mas o meu animal é só domiciliado. E se um dia ele foge, né? Não vou vacinar porque ele é só domiciliado. Mas gato mesmo com FIV e com fel, se ele vai pra rua, vai brigar, vai transmitir. Exatamente. Outra, né? Vai transmitir. E o tumor venéreo transmissível é a mesma coisa. Eles têm várias doenças que eles vão transmitir. Aí vira um outro problema gigantesco. O animal está na rua, está sangrando, está com tumor venéreo transmissível, vai transmitir para outros e aquilo vai virando uma confusão que poderia ser evitada tendo castrado. Então, assim... Ou prendendo o gato em casa, né? Ou prendendo em casa, domiciliando ali, né? Então, assim, eu acho que se a gente for cavucando esse buraco aí, a gente vai chegar num ponto em comum a tudo nessa vida, que é a consciência mesmo, né? A gente realmente desenvolvendo a nossa consciência, inclusive a consciência coletiva, de que o que eu faço também está afetando o outro, mesmo que para mim não pareça que está afetando, mas tá. O meu gatinho bonitinho, queridinho, ficou 5 dias sumido, e aí, de repente, ele chega, para você tá tudo ok. Ah, ele não chegou prenhe. Mas ele emprenhou 5 gatas na vizinhança aí, que estão soltas, e daqui a pouco são 60 filhotes que estão ali nascidos nos próximos 60 dias, e aí aquilo vai virando uma confusão. Então, assim... E aí o gato que pode pegar uma AIDS felina, e aí vai ter um monte de filhote assim, aí é o tipo de animal que fica lá, que morre na ONG, porque ninguém adota um animal desse que vai gastar uma grana para fazer tratamento. Que muitas vezes morre em sofrimento porque ele não consegue nem ter acesso a um cuidado paliativo que diminua o sofrimento, que controle os sintomas dele. Então, assim, nossa, é um assunto muito abrangente. Então, sempre eu acho que continua sendo individualizar. Cada caso é um caso. A gente já sabe que castrar cedo não é bom, mas que para alguns animais vai ser necessário. Então, vamos tentar minimizar os problemas que ele pode ter lá na frente, sabe?
Eu acho que acho que isso que é importante consultar nesse ponto da questão da saúde, consultar veterinários assim como a doutora Karine e o doutor Leandro, né, que são veterinários que têm uma mente bem aberta, não são radicais, polarizados e que têm uma visão integrativa, holística, que têm uma experiência também, porque aqui a gente está falando de dois indivíduos, né, com suas experiências na profissão de mais de 20 anos, aí 25 anos, e aí os dois trazem, né, um compêndio muito grande também de um pós-castração para prevenção de coisas que possam acontecer, né? Como a gente já comentou. Então, põe um tapete em casa para o animal não ficar escorregando no piso. Vamos fazer acupuntura, fisioterapia já para uma prevenção. Se é um animal que tem uma predisposição a ter uma displasia coxofemoral, por exemplo. Vamos fazer aqui um exercício específico para esse animal, uma terapia que vai ajudar, um reiki, né? Sai para passear. Ontem estava falando sobre isso com uma passear, né, gente? Pelo amor. Eu fiquei inconformada, pessoas que não tem cachorro e não saem para passear com cachorro. Sério. Andar na grama, né? Andar na Exatamente. Terra. Gente! Mesmo que tenha um quintal grande em casa, ele precisa sair, cheirar, Sim. ele precisa cheirar a bunda dos outros, ele precisa cheirar o cocô dos outros ali que tá passando. Então, né? Isso é uma coisa que eu escuto. A pessoa fala, isso é uma coisa muito da castração que fala, ele engordou. É porque a pessoa não sai para passear com o cachorro. Independente de ser castrado ou não, ele vai engordar mesmo, né? Com certeza, com certeza. O exercício físico é muito importante para todos nós, né? E para os animais também. E quando você sai passear, quando você está brincando, é igual filho humano. Quando você está dedicando um tempo de qualidade, esse animal ele está mais feliz, ele está assistido nas necessidades dele. E quem está assistido nas suas necessidades tem um sistema imunológico melhor, independente de ser castrado ou não, é um animal mais feliz, é um animal que vai ficar menos propenso a adoecer. Então, a gente precisa, eu acho que a gente precisa começar a realmente estimular esse pensamento, né? De que esse animal tem que ter as necessidades dele assistidas. E às vezes castrar é uma necessidade do tutor e não do animal. E muitas vezes castrar é uma necessidade do animal e às vezes não é do tutor. Então a gente tem que achar ali o equilíbrio entre essas necessidades. E passear vai fazer bem pro tutor, né? Vai emagrecer. Com certeza. Sim! Coração vai ficar em dia, né? É super importante. Vai fazer amizades, conhecer gente. Conversar com pessoas. É bem isso, assim. Então, é o pensamento holístico, né, Flávia? Isso, assim. Não dá pra gente compartimentar e pensar só nos ovários, só nos testículos, né? Só nos órgãos sexuais. A gente precisa pensar que existe um animal carregando aquilo ali tudo. E para cada animal vai funcionar uma coisa que às vezes para o outro não funciona. Então, a gente precisa parar de fazer essas coisas em rebanho, assim. E tem que vacinar, então vacina todo mundo. Tem que castrar, então castra todo mundo. Não, agora a recomendação é não castrar mais, então não castra ninguém. Outro dia eu estava com uma discussão ali da vacina da Giardia, se eu não me engano, que agora também, tipo, todo mundo vacinava, agora ninguém mais vacina. Então, assim, a gente precisa ser um pouco mais coerente, né? Exatamente. A gente precisa, né, parar e falar, não, espera aí. Ok, para ele precisa vacinar, ele vai na creche, ele vai na rua, mas pro meu ele não precisa dessa vacina, né? Então, eu penso muito por aí, assim, essa é a minha forma de trabalhar, minha forma de ver a vida, e eu não... generaliza. E felizmente a gente tem tido bastante... muito mais mesmo feedbacks positivos, assim, sabe? Então, tem pacientes que a gente acompanha há muitos anos, tão velhinhos já, e às vezes eu olho e falo assim, nossa, já era para ele ter ficado lá atrás, se o tutor não tivesse tido essa consciência, se a gente não tivesse tido essa conversa antes, não tivesse mudado um tanto de coisa, sabe? Então, isso deixa a gente feliz, assim, com essa sensação de que acho que estamos mais ou menos ali no caminho certo. Sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu também falei sem parar aqui, como sempre. Não, foi ótimo. É que foi entrando aqui, o pessoal foi subindo. A Anne falou, tem que pagar pensão. O cachorro que sai pra rua, o gato. Olha, nesse caso, vários pais aí vão ter que pagar pensão pro... Né?
Ah, tinha que pagar, mas quem tem animal no portão também, pessoal, toma cuidado, viu? Porque os cães cruzam pelo buraquinho do portão. Eles dão um jeito. Verdade, dá um jeito. Os Esse pequenininhos sobem num banquinho para conseguir cruzar com os É, maiores. Cara. é verdade. A necessidade deles de perpetuar a espécie é muito grande, né? Então, vão fazer o que tiver que fazer. exato, tem que tomar cuidado. Se É, você não vai castrar, então você tem que cuidar do seu animal, né? Você tem que pensar nisso também. Você tem ali no período. Uma coisa que eu acho que é legal de falar aqui para as pessoas saberem, as fêmeas. Quando que as pessoas têm que começar a tomar cuidado com suas fêmeas para que elas não emprenhem no período do cio, porque é antes e depois, né? exatamente. Aqui, na verdade, tem o proestro, o estro, né, que é o cio. Então, geralmente, na fase de sangramento, é uma fase em que elas ainda não estão no cio. Então, elas estão se preparando. Mas eu já vi cadela aceitar a cruza no período em que está sangrando e ela pode emprenhar, se tiver muito no finalzinho ali do sangramento, né? Porque não existe um limite, né, é certinho, olha. Exato, né? Parou o sangramento, agora começa o cio, Agora tá né? ovulando. Eles se misturam, né? E também tem cadelas que ficam 5 dias no proestro, tem outras que ficam 12. Então também não dá para falar, ah não, são só 5 dias, depois ela já pode emprenhar. Não, tem umas que ficam 12 dias e mais 12 dias no cio, né? Tem outras que ficam só 5 dias no cio, então varia demais, né? Não tem um número exato de dias. Ela vai, se é de raça pequena, vai sangrar tantos dias. Existe uma média. Então, a média ali vai englobar a maior parte da população, mas vai ter ali aqueles que vão fugir dessa média, né? Mas, normalmente, as cadelas pequenas, elas tendem a entrar mais cedo no cio, por volta dos 6 meses de vida elas entram, né? Gatas, tem gatas que eu já vi várias gatas entrando no cio com 4 meses e meio, 5 meses. As gatas são danadinhas. E as gatas também, elas são muito influenciadas pela luminosidade. Então, verão, né? O dia é muito longo e mais calor, elas tendem a entrar no cio mais cedo. Mais cedo. Né? E mais frequente, né? Mais porque frequente. A gata, se ela não cruza, ela continua ciclando, né? Ela vai entrando no cio. Depois de 17 dias, ela entra no cio de novo. É isso mesmo. A gata entra no cio o tempo todo, né? O tempo todo. É porque elas só ovulam quando elas copulam, né? Quando elas cruzam. Então, enquanto elas não cruzarem, elas não vão ovular e elas estão buscando emprenhar a qualquer custo, assim, isso é natural da espécie, né? Então, fica entrando no cio o tempo inteiro. E as cadelas, então, ali as de raças menores, elas entram no cio mais cedo, por volta dos 6 meses de idade. A média de dias de sangramento é entre 6 a 10 dias, algumas um pouco menos, outras mais. E o cio varia também de 3 dias, 5 dias. É o período que elas realmente estão no cio, que qualquer macho que passar na frente, provavelmente ela vai aceitar. Ela não vai ter processo seletivo nenhum. Mas são 15, 20 dias que fica aquela confusão, né? Atraindo macho. Sangramento, né? Risco de gestação. Né? Aí tem a pseudociese, né? Que é a gestação psicológica chamada, que cresce mama, produz leite, que aí sim existe uma alteração hormonal muito grande que predispõe mais ainda a ter infecção uterina, a ter problema nas mamas, e é nessa fase que você olha e fala, meu Deus, tenho que castrar, geralmente, né? Porque evita tudo isso. Então, na fêmea, é muito importante isso também. Aquelas fêmeas que têm essa predisposição a estar sempre fazendo pseudociese, com risco de ter infecção uterina, essas é super recomendada a castração. A piometra também, né? Que é a infecção uterina, né? A piometra, tão temida aí, que realmente é um problema gravíssimo. Pode provocar insuficiência renal, como consequência, levar à morte. Então, nesses casos, é importantíssimo fazer a castração também. Mas nem toda a pseudociese... nem toda cadela tem, né? A pseudociese, para quem não sabe, é quando a cadela ela acha que os brinquedinhos são filhotinhos, ela fica protegendo os brinquedos dela, as coisas dela, ela fica saindo leite da mama dela, ela acha que ela está prenha e ela não está. Às vezes fica agressivo. Então, isso é muito sofrimento para cadelas. Cadelas que têm pseudociese sofrem demais. Essa é mais uma das razões pelas quais a gente indica a castração. Exatamente. Né?
Então, essa é uma indicação de castração. Se tiver piometra já instalada, é castração. Não tem outro tratamento eficiente como a castração. E então, é castração. E nessas fêmeas que têm histórico familiar de ter câncer, eu acho que um outro ponto que a gente tem que ter um olhar um pouco mais compassivo também é naquelas famílias onde as mulheres da família tiveram câncer de mama. Eu percebo que quando existe uma cadela, uma gata nessas famílias, elas têm uma preocupação muito grande que a cadela, a gata também desenvolva. Então, nesse caso, eu acho que sim que é importante a gente ter um olhar diferente para isso e sim, castrar esses animais numa idade oportuna, mas castrar porque já é um fardo emocional muito grande que essa família carrega, né? Então, exatamente. E se a gente for pensar energeticamente, as energias ali estão contribuindo para que isso aconteça realmente com o animal. Então, assim, são vários pontos. Eu acho que é uma discussão que não dá para a gente resumir castra, não castra nessa ou nessa idade. Não é só por idade. Eu acho que a gente tem que pensar em muita coisa antes de tomar essa decisão, sabe? Tem que ser uma coisa realmente consciente. E trazer isso para a consciência é demorado, dá um pouquinho de trabalho, é mais rápido e mais financeiramente viável colocar todo mundo no mesmo balaio, vamos castrar todo mundo, castra todo mundo. A gente nem tocou nesse ponto, né? Que é outro ponto de treta, mas a gente tem que pensar que sim, é um serviço que é um serviço financeiramente rentável. Então, infelizmente, eu já vi muita gente indicar a castração, fazer campanha de castração, às vezes colocar um preço mais baixo, porque a pessoa está precisando levantar uma grana e já é um procedimento que as pessoas têm na cabeça que tem que fazer, porque senão vai dar problema, aí não para questionar, vai e faz no automático, né? Assim como outras coisas, muitas vezes, tem que fazer profilaxia dentária a cada 6 meses, no cão, no gato. Então, assim... A vermifugação, né? Exatamente, vermífugo. Toda hora eu tô dando vermífugo, né? Até a própria vacina, hoje a gente já tem estudos que comprovam que não necessariamente tem que vacinar todo ano com todas as vacinas, né? Já tem teste para ser feito para ver se precisa ou não vacinar. Inclusive, essa semana eu vou fazer tô fazendo um vídeo sobre isso. Então, sim, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, mas a gente precisa sempre tá consciente e fazendo esses questionamentos, né? Tá, mas por que eu tenho que castrar? O que vai acontecer se eu não castrar? O que vai acontecer se eu castrar? E se eu castrar antes dos 6 meses? E se eu castrar depois, né? Essas são perguntas que têm que ser feitas para o profissional. E hoje também, com tanta informação disponível, as pessoas precisam filtrar, porque muitas vezes as informações estão ali jogadas de qualquer jeito e elas mais desorientam do que orientam, né? Então tem que... tem isso também, né? Tem. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas assim, né? Ensino isso nos videozinhos que a gente faz aqui, né? Nos stories, aqueles curtinhos, nos cursos, né? Falo bastante isso para as pessoas, para os meus clientes também. Eu sou assim, né? Se eu vejo uma pessoa muito polarizada ensinando qualquer coisa de qualquer área, eu já saio fora. É aquele negócio, tem que ser assim, não tem outro jeito. Tem que ser assim, né? Você já vê que é uma pessoa que a mente está muito fechada, né? Ela não está aberta a novas possibilidades, a novas discussões, a novos aprendizados, a novos conhecimentos, para te passar, inclusive. Exatamente. Então, profissional é a mesma coisa de adestramento, ou profissional veterinário, profissional cirurgião. Pesquisa, né? Tem tanto conteúdo aqui, né, nas redes, pesquisa vários profissionais diferentes e se tiver um muito polarizado, toma cuidado, assim. Exatamente. Né? Porque a gente também não pode demonizar. A gente não pode demonizar a castração e nem demonizar a não castração. Exatamente. São várias nuances, né, que a gente falou aqui no vídeo que tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei que é a live da treta, assim, porque sempre tem aqueles que defendem ferreamente, tem que ser assim, tem que ser. E na verdade, tudo na vida depende, né? Vai depender. Mas
eu achei excelente, assim, surgirem esses estudos para comprovar aquilo que a gente já vinha vindo na prática, que, opa, a gente precisa colocar o pé no freio. Não é assim, castrando todo mundo antes dos 6 meses, com 6 meses, né? Vai entrar no cio, vamos castrar antes. Não é assim. O principal benefício comprovado para a saúde realmente é em relação ao câncer de mama nas cadelas. Esse sim, castrou antes do primeiro cio, a chance dela desenvolver um câncer de mama é muito, muito pequena, quase inexistente. Mas até isso tem sido questionado ultimamente. Eu já vi uns questionamentos que esses trabalhos também não foram trabalhos consistentes quando foram feitos e que existe um questionamento a respeito disso. Então, assim, a gente vai viver muito tempo ainda para aprender, reaprender e talvez daqui 2 anos a gente esteja aqui fazendo uma live falando, gente, esquece tudo que a gente falou 2 anos atrás, já mudou tudo, já é tudo diferente, vamos tomar um outro caminho aqui. E é assim, é um dia É o que eu tô fazendo aqui, aliás, né? Porque eu tinha um vídeo no meu canal do YouTube hoje, que eu fiz com uma amiga veterinária também, onde a gente foi super pró-castração. A gente fez alguns anos atrás, acho que esse vídeo é de 2018 ou 2019. E aí, há um tempo atrás, que tem surgido, né? Tem surgido muito essa discussão, e eu tenho visto isso na prática e mudei meu pensamento também. Então, faz um tempo que eu tirei o vídeo do YouTube, tirei ele de lá. Daqui do YouTube. E é isso, né, gente? Somos metamorfoses ambulantes, né? A gente não precisa para sempre acreditar naquela coisa, pisar no chão, eu nego qualquer nova informação. Não, tem que ter humildade também de falar, olha, gente, desculpa aí, eu errei, eu não sabia, era o melhor que eu podia oferecer, era o que tínhamos. Então, antigamente, naquela época, a gente indicava a castração sempre, né? Quando eu estava na faculdade, uma das minhas maiores brigas dentro da faculdade é porque o recomendado para um cão com sarna demodécica era a eutanásia. E eu ficava indignadíssima com aquilo. Não é possível. Era indicação até indicação de livro, de trabalho científico. A indicação era eutanásia. Isso não tem tanto tempo assim. Faz 25 anos que eu saí da faculdade. 20, né, que eu saí. 20 que eu saí. Então, assim, não é tanto tempo assim para ver o quanto as coisas mudam em 2 décadas, em 1 década. Então, é o ensinamento budista que eu acho mais lindo na vida, que é o da impermanência. A gente e agora, e daqui a pouco já mudou e a gente tem que ir se adaptando e ter essa flexibilidade, não ficar com aquela mente rígida, né? Tem que ter uma flexibilidade. Fechada, né? Senão a gente acaba ficando louco, frustrado, infeliz e brigando na internet. Que é péssimo, a perda de tempo total. Exatamente. Mas sigam pessoas conscientes e com experiência, que eu sempre falo aqui, como os doutores aqui, doutora Karine, doutor Leandro, que tem mais de 20 experiências e eu tenho mais de 15 anos de experiência na minha área. Então a gente está falando aqui coisas que a gente vê na realidade, no nosso trabalho há anos. Né? A gente não está falando coisas que a gente leu em artigos da internet. Nem viu no TikTok recentemente. Isso, não é coisa que a gente viu no TikTok, pessoal. É um assunto sério esse aqui da castração. Sim. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser deixar alguma pergunta depois nos comentários do vídeo, eu vou salvar e vou enviar para eles também salvarem lá no Instagram deles. E esse vídeo vai ficar salvo no YouTube também. Tá dando eco agora. Peraí. Pronto. E aí o vídeo vai ficar salvo no YouTube, aí vocês podem mandar perguntas nos comentários do YouTube, que aí eu passo para eles responderem também. E vocês querem falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Eu só quero te agradecer, Flávia. Eu que agradeço, nossa. Uns dias eu vou te convidar para uma live como educar seu bulldog tenebroso. Olha, eu tenho muito paciente bulldog, muito. Tem uns que são os queridinhos, mas a maioria é um terror. E o meu é um terror. É o bulldoguinho da Tasmânia. Mas só te agradecer e espero que as pessoas realmente comecem a questionar mais. O questionamento é fundamental para a gente sair do lugar, para a gente evoluir e ver realmente o que é importante, o que não é importante nesse momento. Então, enfim, te agradeço muito por essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre isso e abrindo um pouco mais também as nossas mentes aqui.
Eu agradeço muito. Muito bom, legal. Muito obrigada, viu? Vocês são os fofos. Adoro o trabalho da Vete com amor, porque é com muito amor de verdade. Ai, isso tem muito propósito. E a gente pode ter um propósito. E a gente pode fazer uma live sobre as terapias, né? Acho que seria interessante, a parte espiritual dos animais. Eu vou amar. Porque que é importante a gente pensar também na evolução espiritual dos cães. Estamos aqui também para ajudá-los. Perdão, não entendi. Tá combinado já. Só marcar. A gente vai marcar. A gente vai marcar. E eu agradeço a todo mundo que participou, a quem entrou e saiu, a quem entrou e está aqui. Muito obrigada a todo mundo. Tiveram mensagens de carinho lá. Agradeço a todo mundo que mandou coraçõezinhos, que isso incentiva a gente. Quando a gente está aqui, né, a gente faz maior correria para fazer dar certo, assim, então dá um incentivo, calorzinho no coração, assim, quando a gente vê que as pessoas estão ali. Exatamente. Muito obrigada, nossa, gratidão enorme. Obrigada a você, Valeu. obrigada a todo mundo Obrigadão. aí. Beijo. Boa noite para você, tchau. Tchau. Bom descanso. Pra você também.